Olá, você, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. Eu sou Pablo Rodrigues, psicólogo, crítico de cinema e criador do canal Cinema em Movimento no YouTube. O episódio de hoje é um episódio extra, né? Nosso podcast é um podcast quinzenal e o nosso último episódio foi na semana passada, só que, infelizmente, né, a constelação cinematográfica perdeu mais uma de suas estrelas, né? Porque no último dia 5 de julho faleceu nos Estados Unidos o cineasta norte-americano Richard Donner, cineasta que marcou a cinefilia de todos nós aqui. Então, como uma homenagem, a gente decidiu fazer esse episódio especial sobre esse grande cineasta, né? E acabou que antecipou, né, uma série que a gente já estava planejando aqui no nosso podcast, né, sobre grandes cineastas, né, que a gente iria iniciar daqui a alguns meses, né, mas, né, com este acontecimento triste, né, o falecimento do Donner, a gente decidiu antecipar e fazer essa homenagem a esse cineasta que nós gostamos tanto aqui no Cinema em Movimento. E para fazer essa homenagem, né, a esse cineasta que a gente gosta tanto, eu estou aqui mais uma vez com a equipe maravilhosa do Cinema em Movimento. Ele, diretamente do Rio de Janeiro capital, de volta aos trabalhos, Caio César. Super cansado, mas também muito motivado, né, para esse episódio que infelizmente a gente tem que fazer nessas condições, né? E diretamente de Itaguaí, também no Rio de Janeiro, nosso crítico de porta de bar, Felipe de Souza. Olá, olá. Faço das minhas a palavra do Caio. Também estou exatamente muito cansado, mas Richard Donner merece todo o carinho e atenção. E diretamente da minha terra natal, Maceió, Alagoas, nossa querida Viviane Monteiro. Olá, gente. É bom estar aqui com vocês para discutir, né? Falar um pouco sobre cinema. Infelizmente, o tema de hoje não é um que a gente queria falar com pesar e com saudade, né? Do que foi, do que é o Richard Donner, porque ele marcou muito a geração da gente. E a gente estava aguardando novos projetos, né? Tinha até um filme previsto para breve. Infelizmente, a gente não vai poder assistir um próximo filme dele. O cara que fez a gente acreditar que o homem podia voar. Bem, muito bem. E diretamente aqui de Recife, Pernambuco, onde eu me encontro, nosso crítico de cinema, Leonardo Lima. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer muito grande estar de volta ao Cinema em Movimento e vamos prestar a nossa singela homenagem a este mago da sétima arte, Richard Donner, que tão bem dialogou com as massas a partir do seu cinema, os blockbusters do Richard Donner. É isso. Léo, onde é que o pessoal pode encontrar o seu trabalho aí nas redes sociais? Pablo, basta seguir lá no Instagram, @CineMulholland, Mulholland de Mulholland Drive, o filme do David Lynch. Bom, e se você que está nos ouvindo ainda não conhece o Cinema em Movimento, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, curte os vídeos e acompanha também no Instagram, @Cinema em Movimento 7. Então vamos nessa, fazer a nossa homenagem, né, a este grande cineasta, tão importante na nossa história, na nossa cinefilia. Vamos nessa falar de Richard Donner em mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. Donner nos deixou recentemente, infelizmente, né? A causa da morte não foi divulgada, né? Mas é interessante porque
até o falecimento dele, né, nesses dias, eu não sei vocês, mas eu não tinha a dimensão, né, de como o cinema do Donner, né, foi presente na minha cinefilia, né? Queria saber de vocês aí, como é que vocês enxergam o cinema do Donner, né? É, na história de vocês, né? Enfim, qual é a relação, cada um aí, com a filmografia desse grande cineasta? O Donner ele me fez acreditar que o diabo de fato existe. Aquilo mexeu muito comigo e até hoje é uma das obras mais incríveis que eu já vi na minha vida. Sem contar, cara, né, os filmes de ação dele que eu assistia quando era muito criança, né, cara? E isso o meu início no cinema ele foi muito filme de ação, né? Então ele estava sempre presente ali, entendeu? E isso eu tenho muito carinho quando eu relembro a minha infância e obviamente eu acabo me lembrando dele, né? Acabo me lembrando também de Superman, mas acho que os filmes de ação dele são muito mais vivos na minha memória. O meu primeiro contato com o cinema do Richard Donner foi o Superman de 78. Eu não lembro exatamente quando eu vi, mas provavelmente foi ali pelo meados dos anos 90. E de lá para cá é o meu filme de super-herói favorito. Não, tem muitos outros que eu admiro, gosto, mas o que o Richard Donner entrega para mim, a cada revisita é um filme mais se torna mais forte. Sem contar que o cinema do Richard Donner me apresentou um, um ator que eu carrego para a vida, né? Que é o Gene Hackman. O Gene Hackman é uma daquelas pessoas que eu aprendi a gostar à primeira vista vendo um filme do Richard Donner. Depois eu fui conhecendo mais filmes com ele, conhecendo melhor sua carreira. Mas até hoje, né, eu sei que muita gente acha até um ponto fraco do Superman, mas ó, até hoje aquele ainda é o primeiro Lex Luthor que vem na minha cabeça quando penso em Lex Luthor. A minha experiência com Donner se deu com o filme dos Goonies, que era tanto reprisado, né, nas tardes da sessão da tarde da Globo. E, nossa, é um dos meus filmes favoritos. Assim, tem outros filmes do Donner que eu gosto bastante, mas os Goonies, ele é muito cativante, não só por envolver história de criança, de fantasia e tudo, mas porque você se sentia ali na história, participando da jornada, né, da aventura ali dos Goonies. E, de certa forma, isso poucos diretores conseguem fazer. Você acreditar que aquele universo ele é real. Enquanto você está assistindo, você está acreditando que ali realmente está acontecendo aquilo e é daquele jeito e transporta o espectador para a tela, para torcer pelos heróis, no caso, e, tipo, marca a sua geração, marca a sua vida. Aquele filme, você sempre vai levar um carinho por aquele filme, porque ele transportou para uma realidade da fantasia, mas que você acreditou que aquilo era real, que aquilo era possível. Eu sou de 85, né? Meu nascimento. E, assim, eu era um moleque estranho. Eu gostava mais de ler livro quando pirralho do que propriamente de assistir filmes. Mas a minha primeira experiência com o cinema do Donner foi num filme até, digamos, não muito indicado, né? Para criança. Seria o Máquina Mortífera. E assim, apesar do diretor em questão ele não ter, digamos, uma assinatura que poderíamos dizer de autoral, mas é inegável a influência que ele teve na nossa infância, nas nossas vidas. Eu mesmo, assim, é aquele filme que você assiste várias vezes, perde as contas de quantas vezes assistiu e acaba, assim, sempre lembrando com muito carinho daqueles momentos vividos ali na tela da TV. Eu, assim como o Felipe, o meu primeiro contato com o cinema do Donner foi Superman, né, de 78, que também considero
até hoje, um dos melhores filmes de super-heróis já feitos, né? E eu sempre gostei muito de super-heróis, né? Então, Superman foi um dos primeiros filmes de herói que eu vi, né? E como a Vivi já falou na abertura, né, ele me fez acreditar que o homem, né, que um homem podia voar, né? Inclusive esse era o slogan, né, da divulgação do Superman, né? E é interessante como o cinema do Donner fez parte da minha cinefilia, né? Porque não só o Superman, né, mas os Goonies, né? Eu sou de 86, né? Só que a nossa geração acabou crescendo vendo os filmes dos anos 80, né? A Sessão da Tarde, Cinema em Casa, né? Os Goonies fez parte dessa infância, né? Mas assim como o Léo também, Máquina Mortífera foi muito marcante para mim, né? A quadrilogia, né, da Máquina Mortífera, eu sempre gostei muito, né? Era um dos meus filmes de ação favoritos, né? Ainda é, né? Gostava muito. Eu era fã do Mel Gibson na adolescência, então assistia tudo dele, né? E Máquina Mortífera foi marcante nesse sentido, né? Então é interessante, né? Como o Léo disse, né? Não é um diretor que tem uma marca em termos de técnica, ele não tem uma técnica muito autoral, né? Mas eu acho que se tem uma característica que a gente pode tirar do Donner, é isso que a Vivi trouxe, né? De que não importa o universo que ele está narrando, né? Que ele está retratando, ele leva muito a sério, né? Ele respeita muito os universos que ele está abordando em seus filmes, né? Seja um filme com uma pegada um pouco mais realista, como Máquina Mortífera, Teoria da Conspiração, ou filmes que trazem uma pegada mais fantástica, né? Como Superman, né? Os Goonies, a própria Profecia, né? Mas ele respeita muito o universo que ele está criando, né? Que ele está retratando ali, né? Então isso eu acho que traz um diferencial para esses filmes, né? Eu acho engraçado a gente falar assim sobre essa questão do cinema do Richard Donner não ter essa característica autoral, porque ele é um diretor que realmente ele não, eu não considero ele autoral, não consigo ver elementos que se repetem nos seus filmes, mas no decorrer de quando você está assistindo, praticamente você, não sei como dizer isso, mas você vai percebendo que é um filme do Richard Donner. Não é à toa que ele é um dos diretores que ali pelos anos 90, quando eu comecei a assistir bastante filmes, eu gostava de lembrar o nome do diretor, mas existia poucos diretores que eu conhecia, até pelo acesso que eu tinha. Mas Richard Donner é um diretor que eu conhecia, tipo o Richard Donner, igual o Spielberg, mas o Spielberg, os próprios anúncios sobre seus filmes já deixava claro, um filme de Steven Spielberg. Até quando ele não fazia só produzir, já davam o nome dele, porque sabia que teria a audiência de mais pessoas. E o Richard Donner é um desses diretores também que acabei conhecendo por nome. E, de fato, ele não é autoral, mas essa questão que está muito famosa, até pelo Superman, dessa preocupação dele, pelo menos com a verossimilhança, ele tenta vender como uma história plausível, a coisa mais absurda, tipo O Feitiço de Áquila, que é um grande filme, e ele consegue trazer esse realismo. Então, talvez, né, não estou querendo dizer que o Richard Donner é um diretor autoral, mas ele tem uma preocupação com o realismo, e isso pode ser uma característica do seu cinema. E isso a gente vai encontrar em diversos filmes, principalmente nos de ações, até seu último filme, que é o 16 Quadra, que ele é bem realista na forma que ele constrói a ação do filme. Como vocês todos estão falando aí, cara, eu realmente acreditava quando era criança que aquilo realmente existia. Ele dá um realismo muito absurdo, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu vi a Profecia, caraca, mano, eu realmente achei que aquilo em algum lugar do mundo estava acontecendo, que o anticristo ia nascer. Ele consegue colocar aquele realismo absurdo na cabeça de uma criança, mano. Isso é espetacular. Você cria mil e uma fantasias na sua cabeça, né?
E, tipo assim, eu acreditava que a pistola do Martin Riggs realmente tinha 80 tiros. Que o Mel Gibson arrebentava todo mundo. Esse realismo do Donnie é espetacular. E eu acho que ficou muito mais marcante para mim, Caio César, na minha, muito mais marcante foi na Profecia, mano. A Profecia foi muito sinistro. Aquele realismo que ele dá, que você realmente pensa que em algum lugar do mundo o anticristo pode nascer. É bem, bem bizarro, sei lá. Ainda mais uma criança, um adolescente. É isso que o Caio falou. Eu acho interessante que o terror do Dona, né, a profecia, ele pega algo que está muito dentro da nossa sociedade, né? Que essa parte da Bíblia, né? Sobre o anticristo. E então é um medo que faz parte da nossa sociedade que é muito voltada para os valores cristãos, assim, tanto católico quanto evangélico, e funciona que é uma beleza, porque quando você é criança, eu acredito que não só criança, você toma aquilo como verdade, você não questiona enquanto está assistindo. Eu ia falar do ponto que o Felipe trouxe sobre a verossemelhança, de que talvez isso seja um pouco, não diria que a assinatura exata dele, mas da essência dele em si para os seus filmes. Porque ele, com relação à verossemelhança, ele segue a lógica, né? Ele procura apontar elementos que vai fazer com que o espectador acredite que aquilo realmente é real. Só que ele faz isso pegando coisas que, dentro de uma lógica, tipo, segue uma regra, isso existe por causa disso, por causa daquilo, que nem no Super-Homem. Ele começou com a história lá do início da vida do Super-Homem, ele não começou com o Super-Homem já herói, ele foi atrás da origem do Super-Homem, pra gente comprar a ideia de que o Super-Homem era alguém que vinha de outro planeta, que ia passar por um processo de conhecimento, de desenvolvimento dos poderes, e quando o Super-Homem está totalmente pronto, a gente acredita que aquele cara é alguém extraordinário, é alguém que tem poderes. E não acha ridículo aquela roupa que ele tá usando. Tipo, como é que uma pessoa usa uma roupa, um colante, por cima uma cueca vermelha e uma capa, sai na rua e ninguém começa a rir. Porque a gente comprou a ideia de que aquele cara é alguém especial, é alguém que extrapola como um herói, né? No caso, ele é um herói, então, tipo, ele pode aparecer com qualquer coisa que você vai comprar a ideia de que aquilo faz parte do que ele é. Então, eu acho que o Richard Donner, ele, da forma de autoria dele, do filme dele, acho que é isso. Ele traça um plano lógico dentro do cinema dele, que a gente vai comprando a ideia desde o início, a raiz, a origem de tudo. Ele vai lhe mostrando como que aquilo faz sentido, vai fazendo sentido, e ele pode falar sobre qualquer coisa que você vai acreditar, como na profecia. Ele trouxe elementos da Bíblia, coisas que você já conhece, e ali ele foi colocando coisas absurdas, assim, algo que extrapola a racionalidade, mas que segue uma lógica para que as pessoas acreditem que realmente aquilo acontece. Tanto porque, Vivi, tanto porque eu me lembro quando criança, na morte criança indo para adolescência, na morte do Christopher Reeve, o Jornal Nacional anunciou, o Super-Homem morreu, entendeu? Muita gente ainda acredita que o Christopher Reeve ainda é o Superman. Isso é um trabalho de verossimilhança do Donner também, e uma atuação genial do Christopher Reeve, que casou direito e realmente, cara, as pessoas acreditavam. Não, cara, aquele é o Superman. Eu já vi outros filmes com Christopher Reeve, mas para mim ele sempre vai ser o Superman, cara, sempre. Interessante é que ele colocou uma imagem do Superman, do personagem Superman, dos quadrinhos, numa posição de voo, e com a palavra embaixo veio a semelhança e colocou lá, num local que todo mundo do set, das gravações poderiam ver. Então ali ele já foi construindo a ideia de que aquilo era possível, até mesmo para quem estava ali trabalhando para acreditar que ele realmente poderia voar. Até acho que o Christopher Reeve, ele acreditava que ele poderia voar.
né? Ele também foi nessa lógica de que ele poderia voar. E ele começou nas séries, né? Lá nos anos 60, né? Quando ele vem fazer o seu primeiro longa, que é A Profecia, ele já estava há 15 anos na TV, né? Ele fez algumas pontas como ator ali no início dos anos 60, mas depois iniciou como diretor, né? Dirigiu alguns episódios, né, de várias séries, né, famosas da época, né? Fugitivo, Agente 86, O Agente da Uncle, Kojak, Contos da Cripta, Além da Imaginação, né? Esse conto da cripta, ele é muito interessante porque muitos atores de Hollywood deu início à carreira nessa série. Tipo, o próprio Christopher Lee, ele fez uma participação em um dos episódios, não que o Donnie dirigiu, mas um outro episódio. O próprio Sylvester Stallone também fez algumas participações. Tipo, muitos atores de Hollywood deu início à carreira ali, nesse conto da cripta, como outras séries também desconhecidas. Mas interessante que o caminho do Richard Donner e do Christopher Lee poderia ter até se cruzado nessa época. E o Richard Donner, da TV, acho que o seu primeiro longa foi aquele. Nossa, é o avião foguete X-15, que É o X-15, é tem muito razão, tem ruim. razão. X15, isso. Charles Bronson. E Charles Bronson, narrado pelo James Stewart, ó, o elenco. Mas o filme é muito ruim. É de É ruim demais, 71 o realmente. filme. Sim, 61. e aí isso é interessante. Pegar a carreira do Richard Donner, ele tá ali junto com os diretores da nova Hollywood, né? Só que ele vai para um cinema completamente de estúdio mesmo. Ele não se preocupa em ser ser um autor. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em ser um diretor e ele cumpre essa função muito bem. Assim, não há nenhum problema nisso. Eu não vejo. Eu acho que se ele se sente bem e sabe fazer isso e faz bem, né, igual essas coisas que temos hoje em dia, então acho que ele não precisa fazer o seu cinema. Por isso estamos falando dos filmes dele, que nos marcaram tanto, mesmo não sendo um filme, digamos, autoral. Pergunta, se Richard Donner tivesse dirigido Transformers, a história teria sido outra? Olha, começou. Eu acreditaria que carros podem se tornar robôs e destruir a minha cidade. Eu acreditaria. Tá bem. Já pensou o Meriva se transformando num robô e explodir no trem passo? Pô, ia ser sensacional. E é interessante, né? Porque ele faz esse primeiro longa-metragem dele, em 61, o X-15. Aí passa 15 anos, né, dirigindo séries, né, na televisão. E somente após 15 anos é que ele faz A Profecia, ali em 76. Né? E esse sim, né, coloca o nome do Donner aí, pro mundo aí, né? Filme, o maior sucesso aí naquela época. Desse primeiro período é o filme mais importante dele. Mas ele fez uma comédia antes com o Richard Price, né? E eu gosto, que é Uma Dupla, Um Ponto e Um Ponto de Bala. Essa comédia é muito boa. Eu acho que ali ele já estava começando a fazer bons filmes, já começou ali. O segundo longa dele é uma dessas comédias de absurdo, que começa de uma situação aparentemente comum e vai desenvolvendo para uma situação muito maior. Não é um pré-Coen, não estou falando isso do Richard Donner, mas eu acho um bom filme de comédia. Ele se resolve muito bem no que se propõe. Isso é de 68, né? Uma dupla em ponto de bala. Esse eu não vi. Eu queria destacar ainda sobre a biografia dele, sobre a importância da esposa dele, né, a Laura Schumann, que junto com ele construíram uma empresa, né, de uma produtora de filmes que também serviu como uma vitrine para os filmes que ele dirigiu e também como uma experiência para ele como produtor executivo de alguns filmes, franquia que a gente conheceu
ao longo dos anos, assim como também algumas séries especiais derivadas de HQ. Teve série derivada de X-Men, também teve o clássico do Free Willy, né? A franquia Free Willy, que também foi da produtora dele, que, assim, a importância também dessa parceria dele com a esposa durante os anos. Sim, ela é super importante, né? Super parceira também nos trabalhos dele. Bem lembrado. Retomando um pouco, já foi falado, que essa leitura que se faz do cinema do Richard Donner como um cinema mais realista, né, que busca a verossimilhança, eu vejo um pouco mais mediada pela questão do lado crível, daquilo que ele se propõe enquanto mise-en-scène dos seus filmes, né, enquanto unidade estilística. Porque, se você pensar, o cinema do Richard Donner nunca deixou de ter essa questão, esse lado mais puxando para o fantástico, né? Os Gones, o Feitiço de Áquila, enfim, esse lado mais fantástico. E aí, mas eu vejo ele tornando, né, aquilo que é apresentado muito crível, sabe? Que você compra a ideia que o diretor coloca ali no filme dele. Então, isso passa a ter uma faceta mais real, né? Ainda que não tenha ligação com a realidade nossa, né? A realidade extrafílmica, né? Porque, como eu disse, né, essa questão do lado fantástico, obviamente, deixa de guardar de ter uma ligação com um aspecto mais verossimilhante, né? Mas são filmes que têm esse lado mais de uma lógica interna pautada pelo lado crível, sabe, dos acontecimentos. E é um diretor que marcou muito a cultura pop, né? É um diretor de blockbusters, né? E marcou muito, os seus filmes marcaram muito a cultura pop, né? Agora é interessante que o nome do Donner, embora a gente perceba aí, a gente falando aqui, e mais para frente a gente vai mostrar mais isso, né? Quando falar dos filmes, o cinema do Donner está muito presente na cinefilia, na formação cinéfila dessa nossa geração, né? Mas eu não acho que eu não sei vocês, mas eu não acho um nome tão tão lembrado assim como um Spielberg, por exemplo, né? Que é da mesma geração, que também se dedicou ao cinema blockbuster, né? Mas aí, Pablo, eu acho que é com quem você está comparando. Porque comparado ao Spielberg é complicadíssimo, assim, no cinema blockbuster, acho que pode empilhar diversos outros diretores que tiveram sua importância, que não, juntos não chegam ao tamanho do Spielberg para que é o cinema blockbuster, assim. Talvez o mais próximo seria o George Lucas. Só que o George Lucas é o diretor de um filme só. Eu sei que ele fez outros filmes, mas o que torna ele esse segundo nome é um filme só. Agora, o Richard Donner eu diria que está muito próximo ao Hobbs e Max, assim, que são dois grandes diretores desse tipo de cinema. Eu diria que eles são os diretores que melhor souberam observar o que o Spielberg fez no cinema de aventura e reproduzir a sua maneira. Muito, muito superior a um Chris Columbus, que parece que para sempre vai ser um falso Spielberg. Eu acho o Donner melhor do que o George Lucas, por exemplo. Né? O George Lucas é um ótimo criador. Né? Ele é um ótimo criador. Mas, enquanto diretor, né, para mim, o Donner é muito melhor. Mas eu entendo, eu concordo com o que você trouxe. Sim, o nome, a importância do que o Spielberg fez para o blockbuster, né, é muito, muito, muito maior. Né? Mas eu acho que o Donner é um nome que poderia ser um pouco mais lembrado, sabe? Porque eu acho que os seus filmes
eles não são tão importantes quanto os do Spielberg, mas eles marcaram muito a cultura pop também. Eu concordo com você. Acho que ele deveria ser mais lembrado, embora eu fiquei surpreso com a quantidade de canais que notificaram o seu falecimento e deram uma atenção especial, fizeram matérias um pouco mais longas do que o comum. Ano passado mesmo faleceu o Alan Park e eu achei que o Alan Park passou muito mais em branco do que o Richard Donner esse ano. O Alan Park é outro grande diretor e ao contrário do Donner, o Alan Park já concorreu algumas vezes na categoria de melhor direção. Donner nunca aconteceu isso. E mesmo assim passou em branco sua morte, assim. Mais para quem gosta de cinema, soube do que o público geral. Bom, depois da gente falar aí sobre as características do cinema do Richard Donner, né? Falar um pouco aí do início da sua carreira, né? Vamos comentar um pouco aqui sobre os seus filmes, né? Vamos começar ali, né? A gente já citou, né? No primeiro bloco, né? Tem o X-15 ali de 61, né? E depois tem uma dupla em ponto de balas, né? Salt and Pepper, de 68, mas ele ganha destaque mesmo em 76 com A Profecia, né? Que é um de seus maiores sucessos, né? Até hoje. A minha experiência com A Profecia, eu fui ver A Profecia já tarde, né? Depois de conhecer muito do cinema do Donner, foi que eu vim assistir A Profecia há alguns anos, né? Gosto do filme, né? Ele muito antes do James Wan, ele já consegue aqui fazer um terror mais pop, né? Um terror com essa pegada mais pop que hoje está tão popular e está tão difundida aí, né? Com o cinema do James Wan, por exemplo, e outros, né? Mas o Donner já faz isso lá com A Profecia, né? E é um filme bem eficiente, né? Não é o meu preferido dele, mas acho um terror bem eficiente, né? O interessante é que o roteirista da Profecia é o mesmo roteirista da Fábrica de Chocolate. Tipo, um universo totalmente diferente. E consegue trazer um terror, né, que bota qualquer pessoa com medo. É interessante isso. E o Principalmente você, né, Vivi, que adora um terror, né? E o menininho, a escolha do casting, né? O menininho é tão fofo. O menininho é tão lindo, tão fofo, que você não pensa que ele vai representar algo ruim, algo mal durante a história. E é interessante também saber esse ator mirim, é que ele só fez mais 2 filmes depois da Profecia e abandonou a carreira, foi ser corretor de imóveis e não quis mais saber de atuar. Mas assim, o filme marca a carreira do Donner, né, no sentido de dos seus maiores sucessos no início. Eu quero fazer uma crítica aqui à fala da Vivi, porque aquele garoto não é fofo, aquele garoto é o diabo, ele grita para entrar na igreja, e eu acredito que aquela criança é o diabo. Tá bom? Se tornou o diabo mesmo, eu tô de imóveis. Exatamente. E outra coisa, a Fábrica de Chocolates é um pouco terror também, um pouco sádico também, tá? Concordo. Ele espreme a criança que fica gigantesca. É bem sádico um pouquinho se a gente parar pra pensar, né? Então, dá pra ver que é o mesmo roteirista mesmo. Eu só sinto falta de um pouco mais de presença do Damien, né? Eu acho que eu queria ver mais do menino, sabe, no filme. Acho que poderia ter explorado mais aquele pirraia. Eu gosto dele não ter tanta presença, acho que deixa meio dúbio a nossa relação com esse personagem. Eu acho que a história é construída para
para a gente ir descobrindo realmente o que está acontecendo. Então, se desse mais presença para ele, talvez a gente de cara já ia pensar, é o filho do diabo e é isso mesmo. Eu gosto muito da profecia, os seus 40 minutos iniciais, assim. A construção de tensão. Ele não dá muito pouco no quesito de terror nesses 40 minutos. Mas ele leva esses 40 minutos para construir aquele universo. E depois que constrói, aí sim ele começa a dar os elementos mais fantásticos, porque a gente já está tão inserido dentro daquele universo que tudo já está valendo. A gente já está acreditando em tudo. Assim como a Vivi mesmo pontuou sobre o Superman. Eu acho que os dois têm até essas mesmas características de desenvolver muito bem os seus personagens e a sua história até chegar ao elemento fantástico e a gente já está completamente imerso naquele universo. E eu adoro os 40 minutos iniciais e eu gostaria muito do Demi não ter sido o filho do diabo. Eu penso na minha cabeça que o filme poderia deixar ainda mais dúbio ainda. E eu acho que a única coisa que me deixa triste com o filme em questão de decisão é não terminar com a morte do menino no final, assim. Isso, pra mim, o fechamento daquele filme tinha que ser esse. Eu sei que perderia as continuações, mas acho que isso me incomoda até hoje. E vamos lembrar que é uma boa atuação do Gregory Peck, é uma das menos caricatas dele. Rapaz, eu tenho um problema com o Gregory Peck, né? Eu acho ele muito... Ele é muito fraco, velho. Ele não tem muita expressão, é canastra, né? Não consigo comprar a atuação dele. Sério? Meu pai é doido pelo Gregory Peck, principalmente Cães de Navarone. Não, esse filme é muito bom. Mas aqui eu acho que ele tá menos caricato. Eu amo ele nesse filme. Pra mim, o melhor do filme é o Gregory Peck. Eu concordo com o Felipe com relação à profecia de que essa ambiguidade, né, de saber sobre se o menino era o diabo ou não, eu gosto, sabe, desse aspecto do filme, sabe? Ao contrário do que tu falou, Pablo. Mas é interessante pensar isso no âmbito da mitologia, né? Dentro do escopo das histórias que são narradas a partir do ponto de vista bíblico, né? Então acho que essa integração que o Donner traz no filme, eu acho um elemento fantástico, ao mesmo tempo que mistura isso com o terror, né? Garante um filme que o filme, que acho que não foi falado ainda, que o remake, né? De 2006 da profecia, não de modo algum traz. Na época eu até lembro de ter ficado muito hypado, muito, muito empolgado com o filme, mas quando eu fui ver, vixe Maria. Eu não aí vi só o remake. só depois caiu a ficha, né? Quando eu vi o original, né? O do Donner, que eu vi o quanto o trabalho dele foi sublime nesse quesito, né? De construir essa atmosfera e ter esse elemento mais ambíguo, sabe? No trato com o Demian. Mas o meu problema não é de não ser ambíguo, não. Eu até preferia que fosse ambíguo também. O meu problema, o que eu queria era que tivesse mais participação do personagem do Demian. Tá? Mas a ambiguidade, eu sou a favor. Essa questão do Demian aí não ter muita participação, por exemplo, ele não fala no filme praticamente, tá? Eu acho isso mais assustador ainda, cara. E eu concordo muito em ele não ter morrido no final. Eu não concordo com as sequências, entendeu? Apesar de gostar também, né? Mas a questão de... Eu acredito nisso. A questão de manter a criança viva é tipo assim, ele ainda tá aí, entendeu? Dá essa verossimilhança ainda. Ele ainda tá entre nós. Se torna mais assustador, se torna mais... você ficar pensando que parte do mundo esse diabo tá, entendeu? Então eu concordo muito com ele não ter morrido, ele sim sobrevivido. Eu acho isso muito maneiro mesmo. Nesse sentido, ele se aproxima um pouco da nova Hollywood, né? Nesse final mais pessimista, né? Dizer, olha,
o Capetinha já tá por aí, viu? A coisa não teve final feliz, não, né? E agora ele tá com o presidente, né? Tá um final pessimista, se aproxima um pouco da nova Hollywood. Ele casa com a nova Hollywood, mas aí que é engraçado. Nesse sentido que você falou, ele dialoga com o cinema produzido naquela década, mas se seguisse o que o Donner, o roteirista, queria, acho que seria até mais impactante. Porque se deixasse o personagem mais dúbio e o personagem do Gregory Peck matasse aquele personagem, seria pior, porque nós poderíamos pensar: nossa, será que matou uma criança inocente? Será que era tudo um efeito de paranoia e por isso um homem assassinou uma criança? Olha o peso disso. Acho que dialogaria até mais com a nova Hollywood. E depois da Profecia, né, o Donner faz outro dos seus melhores filmes, na minha opinião, né? Em 78, né, ele dirige a adaptação, né, de Superman, né? Ele traz aí para as telas o Homem de Aço, né, em seu primeiro longa-metragem, né? O primeiro longa-metragem de super-herói feito para o cinema mesmo, né? E antes a gente tinha tido ali o Batman, o Homem-Morcego, de 66, né, que é um episódio estendido da série de TV, né, mas filme de super-herói feito para o cinema mesmo, né, pensando numa linguagem cinematográfica, né, Superman foi o grande precursor, né? Assim como nos quadrinhos, ele foi o primeiro super-herói, né, dos quadrinhos. No cinema foi o primeiro a dar cara a tapa, né? E num filme muito badalado na época, né? Com roteiro, a primeira versão do roteiro, né? Era do Mário Puzo, né? Que tinha escrito O Poderoso Chefão, né? Se bem que o roteiro final que o Donner colocou tinha pouca coisa do roteiro do Mário Puzo, mas foi feito toda uma divulgação, com o nome do Mário Puzo, né? Conseguiram Marlon Brando, né, para o filme, Gene Hackman, né? E acabou se revelando aí, né, um dos grandes filmes de aventura, né, da história e um dos melhores filmes de super-herói de todos os tempos. Eu amo Superman, o filme, acho uma obra-prima, né? Adoro esse filme, tenho o DVD triplo aqui dele. É um filme que eu gosto demais, assim, demais, né? O Donner, né, quando eu assisti esse filme, né, na minha infância, eu realmente acreditava, né, que o Superman era real, né? Não só pela forma como o Donner dirige o filme, né, mas Christopher Reeve, né, que ele era o Superman, né, e junta tudo isso, né, toda a questão da verossimilhança que ele tenta trazer, né? É um filme maravilhoso, gente, maravilhoso, né? Para mim é isso tudo que você falou, eu não tenho nem o que colocar. Eu acredito até hoje que o Superman é o Christopher Reeve. Assim, parece que ele não é uma adaptação. Às vezes eu tenho a impressão que dali nasce o conceito inteiro do Superman. Aquele filme é a história do Superman número 1. Não importa o material do quadrinho que existe antes dele. Eu acho que ele se prova como um filme tão forte que eu tenho a impressão que ali nasce o personagem. Toda a mitologia está ali. E eu acho um trabalho maravilhoso de direção. De novo, ele cria esse herói com pequenos detalhes assim que poderia passar batido para outro diretor, mas ele é tão eficiente que ele consegue construir isso de forma muito dinâmica e ao mesmo tempo eficiente. Um exemplo é o pai do Superman, o pai kryptoniano. Cara, tu botou o Marlon Brando, tu já acredita que é alguém super. É um detalhe simples, poderia ser outro ator, mas sendo o Marlon Brando, eu já compro que é alguém muito especial. E que essa criança tem que veio de um pai muito especial, já me convence.
Aí ele filma o início, a juventude do Superman, quase como um épico, com grandes escopos, enquadramento, grandes planos gerais, o que vai criando o herói antes mesmo de existir. Né? A morte do Jonathan no filme é lindíssima. A sequência do cemitério do Clark com a Martha é muito poética. John Ford, é muito John Sim, Ford. muito John Ford, muito. Então, ele sabe pegar umas boas influências de construir um mito. Então, ele vai construindo, através da linguagem, das escolhas do cast. Nossa, é um filme muito cuidadoso. Tu percebe o carinho e a paixão de quem tá fazendo aquele filme. A primeira hora de Superman, pra mim, é perfeita, sabe? A forma como ele vai construindo aquele universo de forma gradativa, sem pressa, né? O filme é bem divididinho, né? Os núcleos dele, os atos, né? São muito bem divididos, né? E a primeira hora dele, para mim, é perfeita, assim, belíssimamente fotografado, né? Gosto demais, demais. Inclusive, o filme inicia, a primeira linha de diálogo do filme já traz uma ironia interessante, né? Porque isso não é fantasia, né? Então já traz muito essa coisa, né? É o personagem do Marlon Brando falando, né? Isso não é fantasia, né? Então é um filme fantástico, de fantasia, né? Mas essa lógica interna de verossimilhança, né? Para mim essa frase resume bem isso. Uma coisa interessante é que o Superman, ele teve uma versão para televisão de um filme, duração de 1 hora, lá pela década de 50, início da década de 50. E comparado ao filme do Superman 78, era algo como um piloto para uma série que ia ter sobre o Superman, da televisão, em preto e branco. E essa série é estreada pelo George Reeves. Quase Christopher Reeves, né? Só muda o S no final. Interessante a semelhança dos dois principais personagens que já interpretaram o Superman. E essa série durou, acho que pouco tempo. Assim, fez sucesso, só que não, acho que uns 5 anos por aí, não tenho certeza, mas assim, o curioso é porque era um filme que durava 1 hora, em torno de 1 hora, virou uma série de TV, e o filme era exibido na TV também, foi exibido na TV também, e o traje do Superman, ele era cinza e branco. Quer dizer, o Superman, quando apareceu para o público, ele não vestiu o manto característico do Superman, que é vermelho, amarelo e azul. Ele vestiu um traje cinza e branco, porque isso era mais confortável para a lente em preto e branco, para não perder a qualidade da imagem e conseguir transparecer como se fosse que a gente vê nas HQ da época. E o Richard Donner, quando foi convidado para fazer o Superman, ele estava pensando em fazer a segunda parte da continuação de A Profecia. Só que ele recebeu o convite para fazer o Superman e foi fazer. E a produção do filme já estava há 1 ano sendo rodada, sendo produzida. Só que estava dando tanto prejuízo para a produtora que eles resolveram trocar o diretor que estava na época. O cara deu tanto prejuízo que chegou a quase em torno de 200 milhões de dólares, que ele não estava conseguindo fazer os efeitos do Superman voar e os outros efeitos relativos aos poderes do Superman. Então foi com a chegada do Richard Donner que todos esses problemas foram resolvidos e o filme teve prosseguimento. Outra coisa foi porque o roteiro é do Puzo, só que ele, nesse processo de 1 ano, ele sofreu algumas alterações, foram chamados outros roteiristas para contribuir. Então, quando o Richard Donner chegou, ele pegou esse roteiro que já estava lá, já tinha sido muito mexido, e chamou outro cara para ajudar ele. Chamou o Tom Malkiewicz. Chamou ele para ajudar a construir o roteiro do zero, tipo, adaptar esse roteiro para o que o Donner acreditava que poderia ser o Superman. Então, até o nome desse roteirista não entrou nos créditos como roteirista.
Então o dono, para resolver isso, colocou ele como um consultor criativo. Porque a importância desse cara para a construção do filme. O Puzo continuou sendo um dos roteiristas. Teve os outros 2 caras que tinham sido contratados pelo estúdio, que também levou crédito. E o filme deu prosseguimento com a chegada do Donner, que transformou completamente o que já vinha sendo construído para o personagem do filme do Superman. O roteiro do Puzo, muito do roteiro do Puzo ficou de fora. Ele escreveu um roteiro bem mirabolante, bem, sabe, que não respeitava aquele universo como o Donner queria. Mesmo sendo o Puzo, né, o cara que escreveu o Poderoso Chefão, que é muito, isso é sempre colocado na divulgação do filme, mas o roteiro dele não era muito bom, não. Foi as alterações que o Donner propôs que fizeram o filme ter esse resultado. Acho que o Puzo é o material original. Acho que ele nunca tinha lido o Superman. Ele não tinha lido os quadrinhos, ele tinha uma base só. Ele sabia quem era o Superman na história mais básica. O resto ele criou. Ele misturou outros elementos de outros quadrinhos que ele conhecia ou já tinha escutado falar e fez aquela bagunça toda. O Puzo para escrever o Superman foi quase igual o que o Tim Burton fez com o Batman. O filme tem seus méritos, mas o Tim Burton ele não tinha conhecimento nenhum do Batman. Ele bota do jeito que ele achou que funcionava como um filme. Como eu disse, tem seus méritos. Mas... Tinha até aranha gigante no roteiro do Puzo. É uma bagunça, assim. Poderia dar certo, poderia ser uma grande bomba. Sobre o que a Vivi falou aqui também, cara, do seriado antigo do Superman, é muito interessante dizer que o ator, também o George Reeves, ele foi Superman, né, durante a década de 50 aí, cara, mas a morte dele, logo depois, acho que em 2004, vai se tornar um filme no ar, tá? Hollywoodland, que é um filmaço que trata sobre a morte dele. Que quem faz ele, inclusive, que também é o Superman, é o... Caraca, esqueci o nome dele. Ben Affleck. Ben Affleck também faz esse papel em Hollywoodland, que é muito interessante ver a construção, né, do personagem de Superman. Né? A própria construção dele, o filme do Donner, ele marca o fim de vários processos, né? De várias confusões envolvendo o próprio personagem do Superman. Ano passado saiu uma HQ sobre a história da criação, né, do criador do Superman, que é o Joe Shuster, que ele só vai conseguir ser reconhecido como criador de fato do Superman, né, com o Richard Donner, né, com o filme de 78. Aí que aparece, a primeira obra dele depois que ele saiu da editora, né, antes de se tornar DC, a primeira menção dele que ele, de fato, o Joe Shuster, é o criador do Superman, que ele foi roubado, né, pela editora, que era muito comum acontecer isso, né, tanto porque o próprio criador do Batman aí tem as suas controvérsias também, né, muito interessante essa HQ. E o Jerry Siegel, né? Isso, mas o Joe Shuster, ele realmente viveu na Esbórnia, ele morou na rua, entendeu? Ele foi roubado e tudo. Ele vai ser reconhecido aí também no filme do Donner, né, de 78. Isso é espetacular, né? Dá uma visão aí maior sobre o próprio Superman. Essa questão toda ela se finaliza aí em 78. É muito foda mesmo. O que eu acho interessante em Superman é como, apesar das intervenções, né, do Donner com relação ao roteiro original do Puzo, que flertava, né, mais intensamente com a atmosfera mais camp, uma atmosfera mais exagerada, sabe, mais inverossímil e menos realista, essas correções correções, vamos estar entre aspas, certo, pessoal? Essas correções de roteiro promovidas pelo Richard Donner não tiraram do filme um ar mais ingênuo, sabe? Com relação àquilo que... a construção dos personagens, que, ao meu ver, remonta muito
ao cinema do Sam Raimi em Homem-Aranha, né? Na trilogia. E aí esse lado mais ingênuo, sabe, do personagem, né, do Superman, eu acho que é uma sacada muito interessante que ele teve, né? E trouxe e soube adicionar a unidade estilística do filme. A trilogia do Sam Raimi tem muita influência do Superman, Homem-Aranha, os 3 filmes, mas Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2, tem muito de Superman, né? E não só a trilogia do Sam Raimi, né? Muitos filmes de super-herói, né, beberam na fonte do Superman. O próprio Mulher Maravilha, o primeiro filme, né, de 2017, né, tem muita coisa de Superman. Muito. O plot dos 2 primeiros Homem-Aranha é o mesmo plot dos 2 primeiros filmes de Superman. Todas as etapas que o personagem passa nos 2 filmes são as mesmas dos filmes do Superman, exatamente as mesmas. Sem contar aqui também, corrigindo aí o Pablo, que a Mulher Maravilha 1, ela tem aí, ela bebe muito na fonte aí do Superman de 78, como também no Xuxa contra o Baixo Astral, né? Porque o final da Mulher Maravilha é completamente Baixo Astral. Só mais uma coisa. Já saímos do Profecia sem falar da trilha do Jerry Goldsmith, que para mim é o que constrói o filme. Não faremos isso com John Williams, né? Sim, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Até porque se tem um diretor que sabe escolher compositores de trilha para os seus filmes, é o Donner, né? Porque Jerry Goldsmith na Profecia, né? O John Williams no Superman, né? Os Goonies, Máquina Mortífera, né? Trilha sonora é algo, né, muito caprichado nos filmes do Donner, né? E a trilha do John Williams para Superman, nossa, é uma das melhores já feitas, né, na história do cinema. Né? Simples assim. Tem uma lenda que diz que essa trilha era para ser do Star Wars e a do Star Wars era para ser do Superman, mas eu não consigo imaginar. Eu já tentei, botar o início de Star Wars e reproduzir no fone de ouvido a trilha do Superman, não casa. Eu acho que isso é só uma lenda mesmo. Uma coisa que a gente tem que falar também sobre o filme de 78 é que a volta no planeta, para voltar ao tempo. Lembra disso? O que vocês sentiram nessa cena quando eram crianças? Sério? Arrepia tudo. Até hoje, eu acho uma das coisas mais geniais que o cinema já produziu. Essa cena é tão maravilhosa, que eu lembro que um dos motivos, eu nunca fui fã, mas um dos motivos que eu desisti de ver aquela série The Big Bang Theory é quando aquele personagem insuportável que muita gente gosta, o tal do Sheldon, ele falou que aquilo é impossível. Dane-se que é impossível, é cinema. Ninguém tá ligando pra possibilidade. É impossível também ele fazer várias outras coisas que ele faz no filme. Tu vai questionar aquilo? É porque o Superman é super possível, né? Existir. Ele diz que é impossível ele resgatar a Lois Lane. E já que ele é um homem de aço, quando ela tivesse caído do prédio logo no início, ele cortaria ela em 3 pedaços. Por causa da aceleração dos dois. Eu gosto dessa piada. É uma piada, né? Isso é uma piada. Sim, mas ele não questiona ele tá voando, não? Cara, mas ele é o Superman, cara. Ele existe. Não sei se Então, o universo onde o Superman existe, ele consegue salvar a luz, pronto. Mas a cena da volta no tempo, de voltar ao planeta, cara, que foi espetacular. Pra mim, é uma das melhores coisas já produzidas na história do cinema mesmo. Pra mim também. É que ela estaria no segundo filme, essa cena, mas foi meio que forçado, porque era pra sair os 2 filmes juntos, né? Quase igual aconteceu com o Matrix Reloaded e o Revolution. Só que o Richard Donner já tinha consumido quase todo o orçamento e os produtores ficaram apressando, então ele tinha que finalizar pelo menos um filme e entregar para, através da bilheteria dele, continuar no próximo.
Eles conseguiram fazer uma boa bilheteria, entregaram um excelente filme, mas com o desgaste dessa relação com a Warner fez com que ele largasse a produção, né? Eu acho que ele foi demitido mesmo. E o Richard Lester entrou e terminou o segundo filme, refilmou algumas coisas. E por isso, depois de anos, tivemos o corte do Richard Donner do segundo filme, que não é o corte totalmente imaginado por ele, mas nos dá a noção de como seria se ele tivesse finalizado os dois filmes em sequência. O Superman 2, ele dirigiu boa parte do filme, né? A versão que foi para o cinema, 40% dela foi dirigida pelo Donner, né? E aí, depois de tudo isso que você já falou, né? O Richard Lester assume e, no meu ponto de vista, né, diminui o filme, né? Não que seja um filme ruim, não é ruim, né? Gosto do Superman 2, mas tenho certeza que com o Donner é bem provável que a coisa fosse melhor, né? E dá para ver um pouco disso, né? No corte dele, que ele lançou em 2006, né? A gente percebe as ideias, né? Então, são melhores. O Richard Lester, ele de experiência tinha só 2 filmes, né? Era Os Três Mosquiteiros, que era um filme só, e que foi dividido em 2, que deu até um maior problema porque os atores tinham sido contratados para receber a bilheteria de apenas um filme, e pegaram um filme e dividiram em 2, então deu até processo na época. Aí ele entra para dirigir o segundo filme do Superman, com o Donner já estava filmando os 2 ao mesmo tempo, né, simultaneamente, e com essa briga aí com a produção, o Richard assume a direção e faz a cagada que fez, assim, não diminuindo que ele seja um bom diretor, não, mas assim, a experiência que ele tinha no cinema não era de filmes muito bons. E se refletiu no resultado final do Superman 2. Não, só lembrando que o Richard Lester ele é um diretor importante, ele é um diretor da New Wave britânica, ele fez o Hard Day's Night, que mudou a linguagem documental de artistas musicais, é um filme muito importante. Ele fez o Help, não é lá grande coisa, mas é uma comédia que funciona, e Os Três Mosqueteiros. Então ele tem sua importância na história do cinema, mas acabou com o Superman. E a década de 80, né, a década de 80 foi a década, né, para o Richard Donner, né, também, né, década de 80 e 90, né, ele se consolida, né, depois do Superman 2, né, que ele divide ali a direção com o Lester. Em 82 ele dirige O Brinquedo. Não sei se esse eu confesso que eu não vi, né? Que é inclusive com Richard Pryor, né? E o Jack Gleason. Vocês já viram esse, gente? Eu vi há muito tempo, não vou falar, mas eu lembro que eu não gostei, mas eu era criança, devo não ter entendido, então esse eu preciso rever. O que vai se destacar mais na década de 80, né, dele em 85, quando ele faz o Feitiço de Áquila, né? Em 85 ele nos brinda, né, com 2 obras sensacionais, né? Porque tem o Feitiço de Áquila, né, que era um clássico da sessão da tarde, né? E o Matthew Broderick e o Rutger Hauer. E a Michelle Pfeiffer, né? Linda sempre. E Feitiço de Áquila é um filme muito gostoso, né? Fantasia muito boa. E mais uma vez traz aquela coisa que a gente já comentou do cinema do Donner, né? De conseguir trazer, né, essa verossimilhança para aquele universo fantástico, né? Aquela era meia medieval fantástica, né? Esse filme eu acho muito bom, acho um excelente filme. Eu não sou muito fã do cinema dos anos 80, que são as fantasias ali. Eu acho que eles envelheceram mal no geral. Assim, né? É muito diferente a gente pegar a fantasia tipo O Senhor dos Anéis. Acho que a maioria envelheceu mal. Tem algumas que sobrevivem,
mas é muito difícil, no geral, dá para contar a dedos, assim, essas fantasias dos anos 80. Mas eu acho que o Richard Donner sai muito bem, porque O Feitiço de Áquila, para mim, é um dos seus melhores filmes. Ele tem uma carga emocional muito forte, ele tem uma história de romance, ele é uma homenagem também ao filme do Rob Reiner, lá, A Princesa Prometida. Ele tem esses elementos. O Richard Donner, a gente fala, né, ele não é autoral, mas ele sabe olhar os diretores certos ao qual ele vai construir seus filmes. Eu citou o John Ford, assim, acho que ele tem ele é um cinéfilo, obviamente, e ele usa muito bem a história do cinema na construção de seus filmes. Eu acho um filme excelente. Só deixamos escapar um único filme aí, nesse intervalo. Acho que o filme dele, antes do Superman, foi outro. Quer dizer, depois do Superman foi outro, que foi o. Marcos. Esse eu não assisti. Marcos. Ele chegou. É, ele é um puta diretor. O Rutger Hauer, esse é o primeiro filme dele nos Estados Unidos? Eu acredito que não, né? Antes acho que ele tinha feito outro filme. Do Blade Mas eu acho. Runner. Cara, ele tá bom demais, né? Ele sempre tá bom, né? À Ele é toa que ótimo. aprendeu com. Quem sobrevive a fazer um filme com o Paul Verhoeven se torna excelente, menos o Arnold Schwarzenegger. Mas o resto, pô, sai bem. E nesse mesmo ano do Feitiço de Áquila, a gente tem, né, outra obra aí que está aí no coração de muita gente, né, que é Os Goonies, né? Os Goonies, que é produzido pelo Spielberg, né, e dirigido pelo Donner, né? E nossa, inclusive, Os Goonies é muito bom, gente, é muito bom. Indiana Jones para criança. É bom demais isso. É muito. Eu tenho que falar, é bom demais. É delicioso esse filme. Pra quem nunca assistiu os Goonies, eu já comecei com Indiana Jones, eu nunca assisti, cara. E todo mundo fala muito bem desse filme, eu nunca me interessei em assistir. Como eu disse também, como eu tive problemas no computador, eu não pude assistir os Goonies pra esse episódio, cara. Eu preciso assistir os Goonies já. Vai, Caio. Eu tô comparando Só ao Indiana vai. Jones, mas ele tem méritos próprios, assim. Ele é um grande filme, muito, muito bom. Personagens marcantes, assim, ficam na nossa cabeça. Eu lembro que na primeira Comic Con, o que tinha de fila de gente para ver aquele ator que também fez o Senhor dos Anéis, e a maioria das pessoas na fila estava citando o Goonies, não estava pelo Senhor dos Anéis. Para tu ver como ele é forte, assim, na década de 80. Cara, o William Caolho marcou a nossa infância. Cara, porque eu já Ele fui tem essa direto pegada do pro Indiana Pai. Jones, porque o Steven Spielberg assina o roteiro, né? Então tem essa essência aí do Indiana Jones na história do filme. Ele poderia ter sido um filme dirigido pelo Spielberg facilmente. Ele tem toda a cara daqueles filmes dos anos 80 do Spielberg, tá? Ele tem muito aquela vibe que a gente vê, por exemplo, no ET, sabe? É muito bom, velho. Muito bom os Goonies. Vários trabalhos recentes, né, fazem uma releitura do Goonies, né? O próprio It bebe muito na fonte do Goonies. Muito, muito. O próprio Turma da Mônica Laços, né, brasileiro, né? O quadrinho tem muita referência a Goonies, né, a esses filmes infanto-juvenis dos anos 80, né? E o filme também pegou essas referências. O Sam Raimi, que é um dos principais do filme, ele, quando terminou a produção, ele levou o mapa para casa como uma recordação. E depois de alguns anos, a mãe dele, por acidente, jogou fora, achando que era besteira. Aí jogou fora a relíquia que ele tinha do filme. E ele tá muito bem, né? Ele tá muito bem. Todo mundo, né? O elenco infantil, o casting do filme é sensacional. A gente tem o Thanos, o Josh Brolin, tá ali novinho também. É engraçado que comigo os Goonies não funciona tão bem. Não é um filme que eu tenho tão marcado assim na minha infância. Acho que assisti 1 ou 2 vezes assim na Globo, mas não é um filme que me diz muito respeito. Embora eu reconheça que é um filme que tem o seu lado muito importante, sabe, dentro da indústria do cinema, sobretudo dos filmes de ação, né?
e com essa pegada mais infantil, né? Infanto-juvenil, e que até hoje influencia, né? Vocês já citaram aí alguns, né? Turma da Mônica Laços. Eu colocaria também o próprio o Stranger Things, né? Da Netflix, né? Sim. Que marcou época, né? Marcou época e até hoje tem seu peso, assim, né? E é um filme que funciona, assim, do ponto de vista do elenco, né? Apesar de ser um elenco infantil, mas que é muito bem dirigido, né? Pelo Don, né? Ô, Pablo, fazer um Oi, Felipe. comentário. Você falou que poderia muito bem ser dirigido pelo Spielberg, mas eu acho que não daria tão certo assim. O Spielberg, ele torna tudo muito emocional e às vezes isso é muito bom, como o ET, e outras vezes isso se torna bem ruim, como o Hulk, a volta do Capitão Gancho. E eu acho que o temo que os Goonies na mão do Spielberg teria se tornado a volta do Capitão Gancho e não um ET. Verdade, Felipe. É real a possibilidade. E depois dos Goonies, né, de fazer aí essas duas obras maravilhosas em 85, lançadas, né, tudo no mesmo ano, aí a gente vem para 87, e aí, né, acho que nosso querido Caio, né, foi mais marcante, né? 87, o Donner revoluciona, né, o cinema de ação policial daquela época com o primeiro Máquina Mortífera, né? Que também é sensacional, sensacional. Eu revi para fazer o podcast, o primeiro filme da quadrilogia, e continua muito bom, gente, muito bom. Cara, eu me amarro nesse filme, é um dos melhores. O meu preferido é o 3, sem sombra de dúvida. Eu gosto muito do Joey Pesci fazendo. E ele tá mais incluso no filme, no terceiro. Mas o primeiro, cara, a questão dele tentando se matar, do Martin Riggs tentando se matar, essa ideia de um policial novo com um policial velho que você eu nunca mais vi um filme tão bom, né, numa questão do novo com o velho, né? Dá para entender com o Danny Glover, né? O Murtaugh usa um revólver, né, antigo, 44, e o Riggs já usa uma pistola toda moderna e tal, essa questão mais nova. E a clássica frase, né, cara? Eu tô velho demais pra isso. Eu amo esse filme. E a questão de ser explosivo, é maravilhoso esse filme. É engraçado que esse é um projeto do Dan uma vida, né? Porque ele se dedicou a 4 filmes, atravessou boa parte da carreira dele, mas eu adoro os filmes, assim, acho o mais fraco, talvez o 4. Eu acho ali, eu também conheci o Mel Gibson através desse filme, o Danny Glover, nossa, não só os dois. Joey Pesci eu conheci através desse filme. Então, ali tá 3 atores que... Isso. Só que tem um detalhe, assim, o roteiro é do Shane Black. E o roteiro casa muito com os filmes que o Shane Black fez, assim. Depois, o Shane Black, ele, além de ser roteirista, ele também dirigiu alguns filmes, como Dois Caras Legais, que eu sei que o Caio adora. Eu adoro. e também o Beijos e Tiros. Uhum. E essa química de 2 pessoas que tem tudo diferente e tem que resolver uma situação é o Máquina Mortífera. Ali temos o cara que só quer chegar em casa e encontrar sua esposa, sua família, enquanto o outro que sai todos os dias para praticamente se matar. Ele não se importa em voltar, até porque não vai ter nada quando ele voltar. E funciona muito bem. E os diálogos são excelentes, gente. Ainda continuam muito bons. O roteiro do Shane Black é excelente. Gosto demais dessa quadrilogia. Tem aí o nosso famigerado Mel Gibson, que era o meu ator favorito da adolescência, né? Mas hoje se revelou aí escroto, né? Racista, homofóbico, antissemita, enfim, reúne todo o pacote de desgraça, né? Mas é inegável que o cara é carismático, né? E é um bom ator, né? Eu gostava muito do Mel Gibson durante minha adolescência. Foi um dos primeiros atores que eu gostei, assim.
E a dinâmica entre ele e o Danny Glover é muito legal, muito legal. Gosto demais de Máquina Mortífera. Cara, engraçado, o Máquina Mortífera, desde criança, eu sempre gostei mais do Danny Glover. Porque eu ria muito com ele sem jeito na hora de brigar. O Danny Glover brigando nas cenas de ação é muito engraçado. Repara nisso, isso é muito maneiro, né? E a questão aí dos dois caras legais, que pra mim é um dos melhores filmes de detetive, de comédia, claro, tem essa questão aí. Máquina Mortífera, ele coloca os filmes policiais aí como uma dupla de duas pessoas diferentes. Claro que a gente pode dizer que isso já existia, né? Principalmente a gente vai ver aí em alguns filmes do Edith Harry, como Sem Medo da Morte, que ele faz uma dupla com uma mulher, inclusive. Né? Mas ali a estrela é o Edith Harry, não a dupla em si. A gente vai vendo isso no cinema, mas eu não me lembro, desculpa, mas essa questão da diferença de um policial veterano e um mais novinho ser feita com tanto carisma, entendeu? Como foi feita no Máquina Mortífera, né? Outros filmes policiais que tratam-se de duplas, assim, de personagens totalmente diferentes que ficaram famosos, como, por exemplo, aí Os Dois Caras Legais, A Hora do Rush, é um pouco diferente, são duas pessoas diferentes, mas A Hora do Rush é nacionalidade diferente, né? Os Dois Caras Legais pontos da cidade, trabalhos diferentes. O Máquina Mortífera, ele trata aí com muito carisma essa parada do mais velho com o mais novo, né? Eu não conheci o Mel Gibson no Máquina Mortífera, eu conheci ele no Mad Max, na Cúpula do Trovão, que eu gosto muito. E o Danny Glover, eu conheci ele no Predador 2, né? Minha mãe gostava muito de Predador, minha mãe gosta muito de filme de monstros, né? E para mim é o meu Predador favorito, eu gosto muito do Danny Glover, eu gosto muito dele. É uma pena ele ser um ator esquecido. Ele é muito esquecido hoje, faz uns filmes B hoje, é uma pena. Ele é um puta ator, pô. Ele é muito bom. Pô, em A Cor Púrpura, ele domina o filme, ele é o Goldberg. Acho que no terceiro filme, que trata daquela... Eu gosto muito disso porque trata mais do Danny Glover, né? O terceiro filme, que trata daquela munição nova, que é a Mata Polícia. Se eu não me engano, é o terceiro filme, que ele mata um colega do filho dele, né? Pô, mano, ele bêbado no barco, aquilo é espetacular, aquela cena. Ele domina aquela cena. Ele é um ótimo ator. Ele é um ótimo ator, muito bom mesmo. E além de ser um ótimo ator, né, nos deu, né, outro grande nome, que é o Donald Glover, né? Nosso Childish Gambino, né? Sim. Muito bom, promissor, hein? Máquina Mortífera eu avalio como um grande legado do Donner pro cinema, sabe? Acho que essa interação, né? esse estilo de interação entre dois policiais, né? Trazendo ao mesmo tempo, né, essa miscelânea entre ação e comédia, é algo que marcou, né? E até hoje vem marcando filmes do mesmo gênero, né? Não é à toa, como o Caio já citou, A Hora do Rush. Eu também colocaria o Bad Boys, do Michael Bay, né? Também bebe na fonte do Máquina Mortífera. Momento Michael Bay. Não poderia deixar de citar, né, Pablo? Sim. E aí, o Donner, né, nos propicia esse legado tão rico, né, que a princípio seria impensável, né, você trazer uma dinâmica mais leve para um filme policial. E o Máquina Mortífera, apesar de não ser o primeiro dessa natureza, do seu gênero, mas é o filme que melhor expressa esses elementos, sabe? E a dupla, né, a dupla em questão aí arrasa, né? O Mel Gibson com o Glover, né? E se a gente for para pensar, um outro filme que tinha uma proposta de ação, mas tinha uma leveza, que é o Duro de Matar, no seu terceiro filme, traz o Samuel Jackson para criar uma parceria ao Bruce Willis. Talvez essa ideia de trazer o Samuel Jackson seja até uma influência do Máquina Mortífera, eu acredito. Verdade, Felipe, verdade.
Eu adoro E não, o Duro de Matar não 3. só e não só a dinâmica, e não só o Mel Gibson e o Danny Glover são muito bons, né? A química entre os dois, mas os coadjuvantes que são inseridos ao longo da quadrilogia, né, também são um destaque à parte, né? A gente já citou aqui o Joey Pesci, a Renée Russo, que faz a futura esposa do personagem do Riggs, né? O Chris Rock entra também no quarto filme, né? Então tem uma galeria de coadjuvantes que também são muito bacanas. Lembra que eu comentei no grupo, em off, que eu tinha lembrado do Caio, com a referência entre os Garotos Perdidos e o Richard Donner. É porque ele quase não fez o Máquina Mortífera de 1987. Ele quase não fez porque ele tinha sido cotado para fazer os Garotos Perdidos. Só que teve um atraso na produção e tal. Aí ele acabou deixando de dirigir e assumiu a produção executiva do filme, dos Garotos Perdidos. E o roteiro do filme, no início, ele era um pouquinho meio bizarro, sabe? Porque eram crianças que iam ser os vampiros no filme. E quando chegou o novo diretor, o Joey Schumacher, ele deu a ideia de que o roteiro tem que ser mudado e que ao invés de crianças, eles deveriam colocar adolescentes, porque era o que atrairia mais, seria mais interessante para a produção do filme em si. Aí teve essa mudança. Então, o Donner quase dirigiu Os Garotos Perdidos. Aí fiquei pensando, será que ele teria continuado com o mesmo roteiro? Porque ele gosta desses desafios, né? Aí é esse questionamento mesmo. Sem contar que são 2 filmes ótimos, né? Os Garotos Perdidos eu adoro. Ainda mais a música. Né? Mas ia ser bem legal se fosse dirigido pelo Donner, cara. Gostei de saber, não sabia disso. Muito bom. E entre a quadrilogia, né, entre os 4 filmes de Máquina Mortífera, né, ele dirigiu outros, né, em 88, né, após o primeiro Máquina Mortífera, ele dirige Os Fantasmas Contra-Atacam, né, com o Bill Murray, né, que é um ótimo filme de Natal, um filme muito gostoso. Eu adoro esse filme. Talvez seja um dos filmes do Donner que eu conheci sem saber que era do Donner. E acho um filmaço, acho muito divertido. A adaptação dos Fantasmas de Scrooge, do Charles Dickens, né? Isso. E, poxa, uma das melhores, acho. Acho que é tão boa quanto a do Zemeckis em animação. E a presença do Bill Murray é sensacional. Sensacional. Eu acho melhor que a do Zemeckis. Porque eu tenho um carinho pelos Zemeckis. Eu acho que vocês já repararam, né? Então fica difícil. Mas eu gosto tanto quanto, diria assim. E o Bill Murray, ele domina, como quase tudo que ele faz, ele domina a cena. Ele se torna o centro das atenções e, para mim, é um dos filmes mais deliciosos de Natal. Outro filme que eu nunca vi. E eu preciso realmente consertar. Eu tô fazendo uma lista aqui, cara. Entendeu? Alguns filmes que eu tô conseguindo ver, eu tô mandando tudo pro Felipe. Entendeu? Eu vou pegar lá depois e assistir tudo. Eu não cheguei a assistir esse filme do Fantasma Contra-Ataca, mas o Bill Murray em comédia é um casamento perfeito. Tanto que eu acho que o fantasma é algo que persegue ele, né? Porque ele vem dos caça-fantasma também. E, na verdade, o filme ela ainda chegou a concorrer a melhor maquiagem e penteado no Oscar. Então, é um filme que vale a pena dar uma olhada. Eu ainda não assisti porque a filmografia do Donner é bem extensa. Eu acho que o Fantasma Contra-Ataque dialoga mais com o Feitiço do Tempo do que com o Caça-Fantasma, tá? Então não vão pensando ver o Bill Murray do Caça-Fantasma, é um pouquinho diferente. Ele já tá ali começando já incluir suas veias dramáticas que depois ele desenvolveu tão bem na sua carreira dos anos 90 e 2000. Eu vou confessar uma coisa, viu? Joguem pedras em mim. Eu detesto o Bill Murray. Tenho sérios problemas de assistir os filmes dele. Então, não assisti os Fantasmas Contra-Atacam. Olha aí. Eu não vou jogar. Vou enviar um táxi. Em 1992, ele divide a direção
do Rádio Flyer. Vocês lembram do Rádio Flyer, gente? Não. Não. Ninguém Eu lembra de lembro. Rádio Flyer? Eu lembro. Não. Eu assisti. Que tem participação do Tom Hanks. Não faço ideia, parece o nome de uma música do Blitz. Ele dirige a direção, que não é acreditada, com o David Mickey Evans, que também escreve o filme. E o filme é com o Adam Baldwin, tem participação do Tom Hanks. Passava muito na sessão da tarde. Um filme menor, mas é bem bacaninha. Foi o primeiro filme da produtora dele com a esposa. Não tô lembrado desse filme. Do que ele... De um avião, são dois irmãos. Nossa, não acredito que eu não vi. Não conheço. É legal. Confiram. É legal. O filme é legal, só que na época não teve uma recepção muito boa, porque era um drama com fantasia, tipo, e a temática, né, de violência doméstica não era muito atrativa, porque ele misturava drama e fantasia. Então a parte que seria de agrado para as crianças, essa parte mais da violência doméstica não dava muito o que a criança queria assistir. Então, assim, é um filme bom, maduro. Acho que hoje em dia faria mais sucesso do que na época da década de 90. Isso. As crianças tentam construir um avião, né? Pra fugir do padrasto, que é uma Pra fugir do padrasto, isso. Nossa, foi pesado mesmo. O Elijah Wood tá... Tá novinho. O Tom Hanks faz o Elijah Wood adulto. No caso, o Tom Hanks Isso. nasce na história. E a outra criança é o menino que fez o Jurassic Park. Não tem? sim. Que queima a orelha lá Assim, no Jurassic Park. fez o Bohemian Rhapsody, né? E em 94, mais uma vez, em parceria com o Mel Gibson, né, ele faz o Maverick, que é um faroeste de comédia, né, que é com o Mel Gibson, o James Garner e a Judy Foster. Né? Vocês lembram do Maverick? Eu acho bem bacana, um faroeste bem divertido. Acho muito bacaninho esse filme, cara. Acho muito maneiro. Era um seriado, né? Maverick, não era? Sim. Era um seriado da década de 50, do Faroeste. Eu gosto, acho um filme bem legal, mas também não me marcou, assim. Eu consigo ver como um bom filme, mas não é um filme que me marcou. Mas eu acho que a Judy Foster e o Mel Gibson, depois desse filme, construíram uma amizade assim, bem forte, né? Ela é uma das pessoas que defende não defende o que ele faz, mas tipo, acredita que uma pessoa como ele pode ser reabilitado na sociedade e não deveria ser apagado toda a sua carreira. Criou uma amizade muito forte acho que a partir desse filme, entre os dois. Sim, eles são muito amigos. Inclusive, ela dirigiu ele também, né? Ele atuou num filme que ela dirigiu, né, nos anos 2000. Ela é diretora, ela tem alguns filmes interessantes. Uma pessoa até que a gente poderia falar futuramente. Com certeza. Eu não tenho muita recordação dele. Eu lembro que eu assisti. Lembro algumas cenas assim deles jogando cartas e tal. Só que foi mais um western pra minha lista de cinefilia. Mas assim, eu só acho que era tem a recordação de um filme divertido. Também aquilo, né? Depois do que o Clint Eastwood entregou pra gente lá no Os Intocáveis, ficou difícil analisar o West dos anos 90. Acho que ninguém conseguiu destaque, ainda mais tentando fazer propostas um pouco diferentes. Talvez o Dança com Lobos, assim, que conseguiu o Oscar, mas mesmo assim ele foi esquecido por algumas pessoas. Então acho que é complicado falar de Western, pelo menos da década de 90. Acho que poucos sobressaem. Perdão, Clint Eastwood, Os Imperdoáveis. Perdão, falei errado o nome do filme. Eu não tenho nada a falar do Maverick, né? Porque eu não assisti o filme. Eu não assisti o filme. Mas já que o Mel Gibson tem esse lado sádico, né? Até revelado na própria Paixão de Cristo, né? Então que tal a gente chutar um pouquinho mais esse Judas
né, com a notícia de hoje. Mel Gibson é criticado por bater continência para Donald Trump em evento. De hoje, essa notícia. Bom, isso só soma-se, né, a todo o estrume, né, que faz parte dessa pessoa, né? E o cara consegue estragar o que já estava estragado, né? Tudo de ruim tem no Mel Gibson. O cara é racista, é homofóbico, é antissemita, né? É misógino, bate mulher, né? E agora fascista. Pronto, né? E deve ser o melhor ator do mundo, porque é contagiante assisti-lo. Ele é tudo isso, eu sei disso, mas quando eu tô vendo ele em tela, ele consegue me prender. Com certeza. Acho Ele é um os excelente atores ator. mais. Excelente, excelente. Uma coisa tem que prestar, né? O ser humano não pode ser 100% ruim. Né? Antes dele fechar a quadrilogia Máquina Mortífera, ele faz ainda 2 filmes, né? Em 95 ele faz o Assassinos, com o Sylvester Stallone e o Antônio Bandeiras. Vocês lembram desse filme? Eu nunca pensei que Julianne Moore, Sylvester Stallone e Antônio Bandeira estariam no mesmo filme. Esse O filme filme é é ótimo, gente. É Ele é muito ótimo, ruim. Felipe. Ele é ótimo. O roteiro da Isabel Wachowski. Não, eu sei que elas escreveram, mas o filme é muito ruim. E elas mesmo negam, elas falam que o material delas não foi adaptado. Esse filme é muito ruim, é muito ruim. O Eu Antônio adoro. Bandeiras. Eu confesso que eu preciso rever. Faz tempo que eu vi esse filme. Eu não tenho. Eu não sei nem dizer se ele é bom ou ruim. Faz muito tempo que eu vi. O Antônio Bandeiras está péssimo no filme, péssimo. Imagine algo sofrível de ver. Ele estava ali porque ele tinha acabado de receber destaque lá com Balada do Pistoleiro e levaram ele pro filme, mas ele tá muito ruim, sofrível a atuação dele. O Stallone, que eu acho que é alguém que, quando tá bem comprometido, ele consegue entregar algumas boas sacadas, mas ali ele tá no piloto automático. E Julianne Moore, nossa, minha deusa, me desculpe, mas nada funciona. A Julia não funciona no filme, então o filme é ruim mesmo. O Sylvester Stallone, na época do cast para o Superman, o filme, ele ainda fez uma campanha para tentar ser chamado para atuar como Superman. E eu defendo. Em 97, né, ele dirige o Mel Gibson novamente, né? 97 e 98. Em 97 ele faz o Teoria da Conspiração com o Mel Gibson e a Julia Roberts. E em 98 ele fecha a quadrilogia com Máquina Mortífera 4, né? Teoria da Conspiração é um filme que eu gostava muito na minha adolescência. Eu passava muito no SBT. Passava muito no SBT. Eu acho bacana, principalmente a atuação louca do Mel Gibson, né? É um filme que, nas minhas lembranças, também faz tempo que eu vi, mas na minha lembrança é um filme legal. Não é um grande filme, mas é um filme de ação e de conspiração. Né? É o filme dos olavistas. É o filme dos olavistas. É o cara que é paranoico, que tem várias teorias, acredita em tudo que é teoria da conspiração, e de repente uma delas se mostra verdadeira, e o cara é perseguido, enfim. É um filme de ação legalzinho. Acho bem subestimado. É um suspense legal. Agora, é porque às vezes eu vejo dois atores consagrados atuando junto e não consigo enxergar a química entre os dois. Tipo, Julia Roberts e Mel Gibson, eu nunca pensaria em colocar eles dois pra atuar junto como protagonistas. Depois do Máquina Mortífera 4, né, que inclusive é com o Jet Li, né? O vilão do filme é o Jet Li. Tava no auge naquela época. Para mim é o mais fraco dos 4. Né? É mais comédia do que ação. Eu não sou muito fã do Jet Li, não, mas eu gosto muito do Chris Rock nesse filme. A atuação dele com o Joey Pesci é muito legalzinha. Eu gosto muito dessa parada entre os dois. O filme seguinte do Donner, que foi o seu penúltimo filme, eu confesso que eu não conheço. Que é o Linha do Tempo, de 2003. Vocês conhecem, gente? Não conheço.
Pablo, eu vi uma vez, mas era naquela fase de, tipo, ver no automático, porque tudo que estava passando estava vendo. Eu confesso que eu não gostei, porque ele mistura dois tempos, a Idade Média e a atual, e nunca mais revi, porque ele tem um anúncio ali de não caia nessa cilada, que é o filme com Paul Walker. Então, nunca mais revi. Tem o Paul Walker, o Gerard Butler também, início de carreira. Nem lembrava disso. Ele é outra. Misericórdia. É. É outro final. Misericórdia. Pois é. E aí a gente tem em 2006, né? Em 2006, o seu corte do Superman 2 e também dirige o seu último filme, né? Que é o subestimado 16 Quadras, com Bruce Willis, né? Retornando aí, Donner retornando aí a ação policial lá do final dos anos 80 e início dos anos 90, né? É um filme Uhum. bem legal. Eu confesso que eu assisti ele pela primeira vez agora para o podcast. E, olha, filme policial bem decente, né? E eu gosto Eu adoro esse filme. Acho que ele tem uma carga dramática que nos faz muito rápido comprar um determinado personagem que é importante para a história. Como o filme é subestimado, eu não vou entrar em muitos detalhes, até porque eu acredito que muita gente não viu. Então, ele tem uma história muito boa, ele tem personagens muito interessantes. O Bruce Willis, eu não sei por que nunca tivemos essa parceria antes, porque Richard Donner e Bruce Willis funciona pra cacete. Deveria ter acontecido mais vezes. É lamentável que a gente não tem. É uma das poucas atuações do Bruce Willis de 2000 pra cá mesmo, porque o Bruce Willis ficou no piloto automático uma boa fase da sua carreira, mas ali ele entrega um personagem. Eu acho um grande Continua, filme de né? ação. Oi? Ele não continua, não, ele continua no piloto automático. Continua, né? Depois do vidro que eu assisti, o peso morto do filme é o Bruce Willis. Muito subestimado. Muito subestimado. Eu assisti esse filme no cinema e eu fiquei tenso da ponta dos pés do início ao fim do filme. E até mesmo o plot twist do filme funciona. Não é algo previsível. Sim. Sim. Ali é direção pura, é atuação e direção, porque o roteiro é muito simples, muito frágil, é tudo construído através da direção. Eu gosto bastante do filme e de como funciona bem o Bruce Willis com o Mos Def. E a atuação dele também, né, do Mos Def. Caramba, eu não conhecia ele como ator e, nossa, me surpreendi. Pra mim, é um dos grandes destaques do filme. Ele com a ideia, né, de fazer o bolo e do sonho de ter um local, uma empresa só dele para fabricação de bolo. E pensando nisso, o Donner faz uma pequena participação no filme como um figurante, segura por alguns segundos um bolo durante uma cena lá. E impressionante. Do nada o dono aparece segurando um bolo. Mas assim, o filme é muito bom. O filme é muito bom, funciona muito bem. Sem contar também que a gente tem que levar em consideração desse filme aí é que a gente vê o Bruce Willis com um puta bigode maneiro, né? Vale a pena aí ter um bigode maneiro, loiro e maneiro. E a cena final do ônibus, mano, é maravilhosa. Você vê a decadência do Bruce Willis, mas tipo, ele se importa, tá ligado? É maneiro esse personagem principal, me amarro. E a cena do ônibus é simplesmente maravilhosa. Vale a pena a conferida para quem está nos ouvindo. Dizer que o Richard Donner ele tinha planejamento de fazer mais uma Máquina Mortífera e a continuação do Goonies. São notícias frescas, até de 2021. Chegou a ter isso do ano de que o Goonies seria deixado de lado porque ele estava muito focado nessa continuação do Máquina Mortífera. Então, talvez por isso que a pancada foi até mais forte de saber do seu falecimento,
porque era um diretor que, apesar de 91 anos, eu esperava que fosse sair algo novo dele. Eu não achava que ele ia se manter parado, né? A continuação de Máquina Mortífera já vinha conversando desde 2011. Era o interesse de todos da equipe. Ia ser uma produção muito bem-vinda, né? Tanto que a gente vê aí a volta do Duro de Matar em 2007, né? Do 4.0, que foi muito bem-vinda. Eu gosto muito desse filme também. E a produção aí do Máquina Mortífera seria maneira, cara. Eu gostaria muito. E eu ainda queria ver, cara. Eu acho que esses filmes policiais foram muito esquecidos, mano. E é uma ação, cara, que não fica velha. Deveria voltar a ser feito esses filmes policiais, né, cara? Os filmes policiais, como o Caio falou, também acho que ficaram um pouco de lado nas 2 últimas décadas e poderia render realmente bons filmes. Eu concordo com ele sobre não ter envelhecido esses tipos de filme, pelo menos os bons, né? Porque realmente vendo Máquina Mortífera é um filme que funciona muito bem hoje em dia. Vou aumentar um pouquinho o ego do meu amigo Léo. Talvez um dos melhores filmes do Michael Bay é o primeiro Bad Boys. Acho que é um filme que funciona. Então acho que é um tipo de cinema que poderia voltar. Acho que tem seu público e ao mesmo tempo tem histórias que ainda não foram contadas sobre esse tipo de filme, com essa proposta. Então eu sou super a favor do retorno desse cinema. Depois de falar aí sobre a filmografia deste grande cineasta, Richard Donner, que infelizmente nos deixou no último dia 5, né? Antes da gente encerrar, antes da gente ir para nossas considerações finais, né? Vamos fazer aqui o nosso top, né? O nosso pódio, né, dos filmes do Donner, né? Nosso top 3 aqui para cada um de nós aqui, né? Quem quer começar aí, gente? Eu. Vai lá, cara. Vamos lá, eu não vou falar Superman nesse top 3 porque vai ser batido, todo mundo aqui vai falar. Mas o top 3 meu dele seria com certeza, em primeiro lugar, A Profecia, em segundo, 16 Quadras, e em terceiro lugar, aí, Máquina Mortífera 3, com certeza. Pô, 16 quadras ficou na frente de Máquina Mortífera. Olha só. Sim, eu acho melhor, acho a construção do personagem maneira, cara, gosto muito. Eu coloco o Superman em primeiro lugar, depois o Máquina Mortífera 1 e o 16 Quadras em terceiro lugar. Olha, é difícil porque realmente eu gosto de muitos filmes e 3 é complicado. Eu poderia roubar igual o Caio que falou 4, mas não vou fazer isso. Vou manter o Superman, A Profecia e Goonies. Eu falava de valor afetivo, os Goonies, o Superman, crossfiteiro treinado pelo Darth Vader. E eu fiquei na dúvida entre o Feitiço de Átila e o 16 Quadras. Eu não tenho pra onde. Em primeiro lugar é Superman, né? Eu amo esse filme, né? O melhor do Donnie pra mim. Em segundo lugar, eu colocaria os Goonies e em terceiro, o primeiro Máquina Mortífera, que eu também gosto muito. Falamos sobre Richard Donner, fizemos aí a nossa singela homenagem a esse grande cineasta americano, né? Que inesperadamente, né, foi o primeiro da nossa série sobre grandes cineastas, né? Vamos nessa agora fazer as nossas considerações finais, né, com relação a essa nossa homenagem ao Richard Donner. Quem começa? Infelizmente a gente tem que fazer um episódio sobre Richard Donner nessa ocasião, né? Infelizmente isso, a gente queria
fazer diferente no lançamento de um novo filme dele, de um novo Máquina Mortífera, né? Mas vale aí a homenagem. Então, como sempre, é muito bom estar com vocês. A gente vai se ver, acho que no próximo episódio, né? E o couro vai comer também. Foi ótimo, espero falar mais de filmes bons para sempre com vocês, dentro do meu coração. Então, novamente, agradecer o convite, a participação de todos e quem nos ouviu até esse momento. Assim como o Caio falou, é um momento triste para falar da carreira desse grande diretor, mas pelo menos não deixamos passar em branco e lembramos do quanto é importante e foi importante seu cinema para nossas vidas. E o que eu tenho a dizer a todos é: terminou de ouvir, vá atrás dos filmes que vocês não viram. Eu mesmo vou atrás de filmes que eu não vi e filmes que vi há muito tempo. É importante lembrar. E seguindo o conselho do Léo no grupo, não vamos falar só não vamos esperar morrerem para falar, né? Vamos falar de quem está vivo. Por que não Godard? Olha, menino ousado. Bom, eu queria agradecer a vocês por compartilhar esse momento. E agradecer também ao Donner, né, por todo o legado que ele deixou, que se estendeu para além da direção, né, que ele também foi um grande produtor. E o que a gente conhece assim de X-Men, tirando os quadrinhos, trazendo para as telas, foi graças a ele, que é uma das franquias que eu mais gosto dos quadrinhos da Marvel. E que o Donner, ele teve um papel importante para quem gosta tanto de quadrinhos, de ação, cinema, do próprio cinema em si, de todos os gêneros. Ele caminhou, ele brilhou em praticamente todos os gêneros. Então isso mostra o quanto ele foi grande, o quanto ele é importante para o cinema, para o que a gente conhece do cinema. É isso, obrigada, gente, e até o próximo episódio. Agradecer mais uma vez ao Pablo, né, a Vivi, Caio, Felipe, pelo papo hoje tão descontraído, né? Infelizmente, num momento saudoso, né, com a perda do nosso querido Richard Donner, que tanto deixou, né, para o cinema, para nós cinéfilos, um cinema que soube transitar muito bem por diversos gêneros, né, ao longo de quase 4 décadas, né, na verdade, e que fundamentou, eu vou usar dizer isso, o Richard Donner foi um dos responsáveis pelos fundamentos do blockbuster moderno, no cinema, né? Um diretor que, apesar de não ter uma assinatura reconhecida que possa ser reconhecida de cara, né, nos seus filmes, mas que soube fazer um cinema muito acessível ao público em geral, sem perder aquilo que faz do cinema o que ele é, esse lado tão convidativo, esse lado tão gostoso, sabe, de apreciar, de você contar uma história, né, através do audiovisual. É isso, eu agradeço a todas e a todos, e um grande abraço, até a próxima. Concordo em gênero, número e grau com tudo que o Léo falou, né, com tudo que todo mundo falou aqui, né, mas essa coisa do Donner ter sido um dos grandes responsáveis, né, por fazer o cinema blockbuster ser o que ele é hoje, né, concordo plenamente, né, é um diretor que tem uma importância tremenda para o cinema blockbuster, para a cultura pop, né, ele sedimentou muito das bases, né, do cinema pop, né, muito antes do que a gente tem hoje aí, né. Então, é uma homenagem, né, mais do que merecida a esse grande cineasta que infelizmente nos deixou, né? E como já foi falado, né, com certeza vamos fazer outras homenagens, né, sem esperar pelo pior, né?
E falar sobre Donner, né, iniciar essa série falando sobre um cineasta como Donner, né, como o Léo já falou, que traz um cinema tão acessível e tão gostoso de se ver, né, um cinema tão agradável, né, que consegue tocar o público, né, de uma forma tão honesta, né. Então foi um prazer enorme, né, rever alguns filmes, né, e falar sobre o cinema do Donner, né. Foi uma homenagem mais do que merecida, né, uma singela homenagem do cinema em movimento, mas para esse diretor, né, que foi tão importante na nossa formação cinéfila, né, nessa nossa geração, né, era o mínimo que a gente poderia fazer. E é isso. Continuem acompanhando o Cinema em Movimento. Acompanhe o Cinema Holiday, o Léo lá no Instagram, suas críticas maravilhosas, né? Vão lá no Instagram também do Cinema em Movimento, coloquem sugestões, críticas, né? Digam aí quais são os temas que vocês também querem que a gente traga aqui para os nossos episódios. Vamos transformar, né? Vamos fazer com que este coletivo, né, seja ainda maior, né? E é isso, gente. Um grande abraço e até a próxima com mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. Valeu! When you lose your love and it makes your life turn cold, when it tears you apart, your heart and soul just can't go on. When love's alive, it sets you free. When it's gone, it's plain to see how even love can become a lethal weapon. When you lose control and you're scared